Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar sobre tudo aquilo que eu li no mês de janeiro. Gente, começamos o ano bem, tá? Com algumas leituras bem interessantes que eu quero contar pra vocês e eu vou seguir o mesmo formato do que eu tava fazendo nesses vídeos de leituras do mês no ano passado, que era basicamente ir da leitura que eu menos gostei, que menos me impactou, até aquela leitura que foi muito especial no mês. Antes disso, eu vou pedir então que você se inscreva aqui no canal, que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que você comente, porque tudo isso me ajuda bastante, tá bom? Então, agora sim, vamos para as leituras de janeiro. Vou dizer que a leitura que eu menos curti foi The Room, do Jonas Carlson. Aqui a gente tem uma história até muito curta, em que nós teremos um protagonista que acabou de mudar de emprego, ele tá numa nova companhia, e ele já é 100% dedicado à empresa. Daqueles que chega a ser bem chato, que ele fica observando se o colega de trabalho sai pra usar o banheiro, que tira tempo pra almoçar, tudo isso pra ele é um absurdo. Até que um belo dia, ele tá procurando alguma coisa ali pra repor uns papéis, e ele, de repente, abre uma porta e tem ali um escritório. Com mesa, cadeira, aquela papelada toda, e é isso. Não tem nada demais. Porém, ele se sente muito bem naquele espaço. Só que existe um problema. Este quarto, este escritório, não poderia caber ali fisicamente. Não teria espaço. E isso, junto do comportamento do protagonista, acaba se tornando um grande problema para os outros funcionários da empresa. Gente, a premissa é muito interessante. Eu adoro histórias de espaços que não deveriam existir em determinado local. É o tipo de história que eu amo. E aqui, a gente tem um personagem propositalmente irritante. Nossa, um dos personagens que mais me deixaram com raiva que eu já li até hoje, porque simplesmente eu não suportava ele. É de uma imbecilidade atroz. Mas eu entendi que o autor fez nessa intenção. Mas a questão pra mim é que a história vai perdendo força. Conforme a narrativa vai escalonando, você acha que as coisas vão ficar cada vez mais absurdas. Mas não. Infelizmente, isso foi o que me perdeu. Que eu comecei gostando muito da premissa, mas achei que a execução não foi tão boa assim. Acabei dando então pra ele 3 estrelas. Foi uma leitura ok. Depois eu preciso falar de Flowers for the Sea, da Z.N. Rockley. E aqui a gente tem uma história também mais curta, quase que uma novela aí, em que nós conheceremos uma moça que está em uma arca. O que acontece? Teve uma inundação, muita gente morreu, e os poucos sobreviventes foram colocados, neste grande barco. E acontece que as pessoas não podem nem sair ali na proa, porque tem umas criaturas estranhas, uns pássaros bizarros, umas coisas assim que mexem muito com o realismo mágico. E a nossa protagonista está então ali num lugar isolado dentro desta arca e, mais do que tudo, ela está grávida. E aí a gente vai ter todo um drama dela, desde refletir ali sobre o seu passado, sobre o que ela viveu, sobre como as pessoas sempre trataram ela como uma bruxa, como um ser terrível, e isso continua acontecendo, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa de, ai, nossa, porque ela vai ser a única aqui a ter uma criança, uma esperança pro mundo e tal. Só que as coisas não são bem assim. E aí a gente vai acompanhando o sofrimento dela num lugar apertado, num lugar escuro, num lugar que as pessoas não gostam de você, sem ter ali o preparo pra lidar com aquela situação, com muita dor, com muita cólica, com aquela criança pronta pra nascer, enquanto o mundo tá acabando. Gente, eu também gostei aqui muito da premissa. Eu gostei principalmente de como a gente tem uma ambientação que faz muito sentido. A maneira como é descrito é tão real, você se sente sufocado junto com a protagonista. Você começa a sentir as dores que ela tá sentindo. A escrita é muito boa, a ambientação é maravilhosa, você tem ali momentos de fever dream, que você não sabe o que é real, o que não é. Isso é o tipo de coisa que eu gosto, mas eu sinto que não funcionou tanto como uma história curta. Eu acho que se a gente tivesse ali mais tempo com essa protagonista, entendendo todos os desafios que ela passou, com calma, sabe, pra gente se conectar com ela, pra gente também ficar aí nessa coisa de não saber o que é real, o que não é, se ela tá sonhando, se ela
ela desmaiou, se ela tá, sei lá, tendo visões. Isso seria muito melhor explorado se fosse uma história maior, se fosse de fato um romance. Então, por conta disso, eu também acabei dando pra Flowers for the Sea 3 estrelas, porque eu realmente adorei como tudo é escrito, porém eu sinto que é uma história que merecia ter mais tempo, sabe? Pra gente poder, de fato, acompanhar tudo que tá acontecendo, prestando muita atenção, conhecendo talvez ali mais pessoas dessa arca, tentando entender o que são essas criaturas, mas a gente vai ter, de fato, ali um realismo mágico bem interessante, porém, poderia ter sido bem melhor. Depois eu li As Bruxas do Roald Dahl e, gente, foi uma agradável surpresa. Por quê? Logicamente, quando eu era criança, eu tinha muito medo e assisti muitas vezes ali a adaptação dessa história, né, que a gente tem ali a Convenção das Bruxas. Muitos momentos icônicos, o quadro que tinha a garota que se mexia e envelhecendo, porque o momento que elas tiram as máscaras e tudo mais. Sério, é uma obra-prima da nossa infância. E finalmente eu li, então, a obra original e eu gostei bastante. Eu achei que, lógico, me trouxe sim essa coisa da nostalgia, sabe? Enquanto eu tava lendo, eu tava lembrando de tudo, de uma época mais simples também, né? Porque quando a gente lê algo, vem acompanhado também de muitos sentimentos, né? Da questão aí do contexto, das coisas que a gente já viveu ou está vivendo. E eu achei muito bacana como aqui a gente tem uma história que é para crianças, é mais infanto-juvenil, em que a gente tem ali uma criança com a sua avó que está passando ali, né? Um tempo em um hotel, e essa avó fala muito pra ele sobre bruxas. Ela acredita em bruxas e ela também, né, sempre dá toques ali, né, pra ele conseguir identificar uma bruxa e não correr nenhum perigo. Mas acontece que de fato está acontecendo neste hotel uma convenção de bruxas. Este rapazinho vai acabar se metendo em muitas confusões. Na sessão da tarde, sério, gente, eu adorei esse livro. Eu achei que é uma leitura muito fluida, muito rápida, muito gostosa, de fato, traz o fator nostalgia. Eu achei também que, apesar de ser uma leitura simples, traz ali algumas coisas bem interessantes, algumas questões que são colocadas. Algumas coisas que eu não gostei, né, foram algumas questões aqui de gordofobia, que realmente me incomodaram. Sei que também, faz parte do contexto da época, mas enfim. Porém, no geral, foi uma leitura leve, foi uma leitura gostosa. Achei bem interessante, me diverti lendo As Bruxas e dei para esse livro 4 estrelas. Depois eu preciso falar de O Hotel dos Sonhos, da Laila Lellamy. Gente, eu não sei falar esse nome, porque pra mim é um trava-línguas. Espero estar falando corretamente aqui. Mas aqui a gente vai ter uma distopia, que logicamente, como qualquer distopia, reflete muito a nossa realidade, em que nós temos uma protagonista, a Sarah, que é uma historiadora, que tá voltando aí de um congresso, e quando ela sai do avião, ela acaba sendo barrada por uns agentes. Esses agentes falam que o nível de risco dela está muito alto. Por quê? Porque nesse mundo que é como o nosso, com um pouquinho mais de tecnologia, as pessoas têm ali os seus níveis de risco sendo monitorados o tempo inteiro. E tem que sempre estar baixo. Mas, de acordo com esses agentes, o que acontece é que os sonhos desta moça apontam que ela é um risco para o marido dela. Então a gente está falando de pessoas aqui que serão presas sem terem motivo. Parece realidade? Parece. É vigiar e orar é real, pra não perder o réu primário. E aí, de fato, ela vai acabar indo parar em uma prisão, que eles dizem que não é prisão, mas é uma prisão, junto com outras mulheres que também estão ali, porque é aquela coisa, o risco está muito alto por conta de sonhos. Sonhos são o suficiente para prender as pessoas. E aí a gente até tem uma reflexão bem interessante nessa premissa por si só. Mas aí a gente vai acompanhando tudo pelos olhos dela. A gente vai conhecendo as outras mulheres que vivem ali, a gente acaba vendo as interações com os guardas, que também é algo muito estranho. A gente também descobre que essas mulheres, elas estão ali como uma forma de, é só monitorar, né, se tá tudo bem, se tá tudo certo, por 3 semanas e depois elas serão liberadas. Só que a nossa protagonista, por exemplo, tá ali por quase 1 ano, porque sempre tem uma desculpa burocrática. Não, porque, deu um erro aqui no sistema, você não vai poder ver seu advogado hoje. Porque tal dia vai ser ali, né, o pessoal
lá o conselho que vai ouvir ela pra ela poder ser liberada, mas deu um probleminha e não vai poder ser. E isso vai indo. E, gente, eu posso dizer assim que a primeira metade foi excelente. Eu não conseguia parar de ler, de ficar ali angustiada, sabe? Tem aqui, por exemplo, um personagem extremamente odioso que inferniza a vida dessa coitada. E você só consegue sentir desespero lendo, sabe? Porque a protagonista, ela não fez nada de errado, assim como a grande maioria das outras pessoas que estão ali, mas elas estão presas. A gente vê também aqui como tudo, na verdade, é uma forma de ganhar dinheiro. É bizarro, você vai ficar indignado, você vai ficar com raiva, você vai ter emoções intensas. Sério, eu gostei muito. Eu senti que tem uma parte ali, 3/4 do livro, que eu sinto que ele dá uma enrolada, que eu não sinto que seja necessária, mas eu gostei bastante, dei pra ele 4 estrelas, acho o Hotel dos Sonhos um livro excelente, entendi porque tanta gente leu no ano passado e gostou muito, porque realmente é aquele livro que vai te fazer pensar, refletir e ver que não tem esperança nesse mundo. É simples assim, é terrível, mas é o nosso mundo sendo visto aqui nessa distopia. E falando em distopia, gente, eu finalmente li, então, Saboroso Cadáver, da Agustina Basterrica. Aqui a gente vai conhecer o Marcos, que trabalha em um abatedouro. Só que não é um abatedouro comum, é um abatedouro de pessoas. Eu tô passada, chocada. Porque, como eu disse, a gente tá falando de uma distopia. E aqui a gente vai saber que teve um vírus que foi se espalhando entre os animais. E isso acabou gerando grandes consequências. A maior delas, o fato de que as pessoas não podem mais comer carne. Só que o que o governo decide? Pois é, que as pessoas precisam das proteínas. E por conta disso, nada mais justo que a gente criar, ao invés de gado, pessoas. E aí a gente vê a rotina do Marcos trabalhando nesse abatedouro, lidando, né, com esses gados, que seriam essa carne especial. E ele tem diversos traumas, ele tem muitas coisas no seu passado que vão se aflorando cada vez mais, principalmente no momento em que um fornecedor acaba dando de presente para ele uma mulher. Gente, este livro, ele é cru, ele é visceral, ele é nojento, ele deixa assim, seu estômago embrulhado, mas também traz reflexões muito interessantes. Lógico que a gente tem aqui, né, a grande correlação de pensar sobre o veganismo, de pensar sobre pessoas carnívoras e aquela coisa de, será que eu gostaria de ser comido? Faz algum sentido? Mas, mais do que isso, a gente vai ter outras questões sendo debatidas aqui. Então, a gente vai ter algumas questões aqui bem interessantes de gênero e das subcategorias que essas carnes ocuparão. A gente vê aqui os dilemas, né, do próprio protagonista. A gente entra também muito aqui em questões ambientais, até porque uma coisa que eu achei bem interessante é que a autora é argentina. E parece que muito do que eu consumi da cultura argentina tem muito essa coisa da preocupação das questões do meio ambiente. Tudo isso sendo envelopado com uma distopia extremamente cruel. Gente, eu gostei bastante. Eu dei pra ele 4 estrelas e meia. Achei, assim, um livraço. O final, só vou dizer que traz um plot twist que eu terminei e eu falei, cara, eu não acredito no que eu acabei de ler. Eu entendo que tem gente que odeia esse livro, sei que tem gente que ama. Eu sou do time que amou, eu gostei muito, achei que me impactou. Eu fico pensando nele o tempo inteiro e eu sinto que eu vou continuar pensando nele por um bom tempo. Outro livro excelente que eu li em janeiro foi Caio Pano, O Último Caso de Poirot, da Agatha Christie. Gente, aqui a gente tem, de fato, o último caso do detetive belga Hercule Poirot. E o mais interessante é que ele se passa no mesmo lugar onde a gente tem o primeiro livro com o Hercule Poirot e o primeiro livro da Agatha, que é O Misterioso Caso de Styles, que é, né, este casarão. E lá no primeiro livro a gente tem o capitão Arthur Hastings, que é o narrador de muitas das histórias do Poirot, tendo ali um encontro com o Poirot enquanto eles estão passando uma temporada em Styles. E, logicamente, um crime acontece e o Poirot acaba desvendando tudo. Agora, o Poirot, de repente, tantos anos depois, escreve para o Hastings pedindo para ele ir até Styles novamente. E quando ele chega lá, o Poirot explica que agora, né, Styles, na verdade, não pertence mais à família que pertencia, é agora uma espécie de pensionato, e que ali, entre os hóspedes que estão no local, a gente vai ter um assassino, um serial killer. O Poirot até mostra ali recortes de jornais,
sabe? De mortes em lugares diferentes, por circunstâncias diferentes, que pessoas diferentes cometeram, mas ele diz que, na verdade, o grande serial killer está nesse lugar, mas que ele não vai contar pro Hastings. E ele acabou chamando seu amigo exatamente porque ele já está numa certa idade, ele está muito frágil, ele está doente, ele está de cadeira de rodas, ele não tem mais aquele vigor de poder ir conversar com cada uma das pessoas, interrogar, descobrir o que está acontecendo, e ele precisa então que o Hastings esteja ali os seus olhos e ouvidos, até porque o nosso detetive diz que de fato vai ocorrer um assassinato ali. Que história maravilhosa! Eu confesso que eu estava apreensiva, porque eu sabia, né, que Cai o Pano era de fato a última história do Poirot, e eu acho que a Agatha ela fez um trabalho, assim, magnífico na hora de fechar aí com chave de ouro a história do Poirot, porque o Hastings, ele não é um personagem que eu amo, tá? Eu tenho alguns problemas com o Hastings, e aqui ele tá muito chato, ele tá muito, muito chato, mas é muito interessante para onde essa história vai. Aí, logicamente, a gente tem aí um grande grupo de personagens que a gente vai conhecendo ao longo da trama, todo mundo é suspeito, a gente vai tentando aí descobrir o que está acontecendo, quem está por trás de tudo, mas, gente, é surpreendente. A Agatha fez um negócio aqui que eu sempre quis que ela fizesse, e finalmente veio aqui na última história do Poirot. Ah, que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Eu achei que a maneira como ela conduziu a narrativa é muito interessante. Gostei também aqui de como a gente vai lidando com os obstáculos que vão acontecendo ao longo da história, os acidentes, as quase mortes e esse tipo de coisa, pra chegar num final maravilhoso. Sério, que final incrível. Eu dei pra Cai o Pano 4,5 estrelas. Eu ainda tenho uma questão ou outra aqui, como eu disse, o próprio Hastings, mas no final das contas foi maravilhoso, foi incrível. Eu adorei Cai o Pano. E a melhor leitura do mês, gente, não poderia ter sido outra que não História de Quem Foge de Quem Fica, da Helena Ferrante. História de Quem Foge de Quem Fica é o terceiro volume da tetralogia napolitana, em que nós conheceremos lá no primeiro livro, A Amiga Genial, duas amigas na infância, a Lenu e a Lila, que são extremamente opostas, mas se complementam. As duas, elas crescem ali em um bairro muito pobre de Nápoles, em que o patriarcado impera, em que a gente vê muita violência, principalmente porque a gente tá falando aqui do pós-guerra, e como isso tá enraizado ali nas pessoas, nos vizinhos, nos personagens que a gente vai conhecendo na trama. E é um grande novelão. É um drama, é uma coisa assim que você não consegue parar de ler. É uma história muito simples, mas você fica vidrado. Você quer saber o que vai acontecer. Tem umas reviravoltas muito interessantes, mas ao mesmo tempo é uma história singela. É simplesmente aí o cotidiano dessas duas amigas. E assim, os personagens aqui são insuportáveis, tá? E é essa a mágica da Helena Ferrante, que mesmo assim você fica fascinado e você quer saber o que vai acontecer com esses personagens. Eu fiquei, assim, maravilhada desde que eu li A Amiga Genial, que não foi o livro que eu mais gostei. Aí veio o segundo, que foi maravilhoso, e agora o terceiro, gente. 5 estrelas. Eu não tenho mais o que dizer. No primeiro livro a gente vê a infância das duas, no segundo livro a gente vê ali meio que a adolescência, e no terceiro a gente vai para a vida adulta delas. Então eu senti que aqui a gente teve ainda mais camadas na narrativa, porque a gente tá vendo elas já numa outra etapa da vida, e particularmente, gente, aqui a gente vai ter questões que aparecem mais na trama conforme a história vai avançando. Desde o primeiro livro até agora, a gente vê cada vez mais questões de gênero sendo discutidas, questões de religião, questões sociais, políticas e por aí vai. E é só isso, são duas garotas ali que vão tendo seus conflitos, cada uma tem suas questões, a gente vai acompanhando ali, né, muito também do contexto, da época em que a história se passa e o local onde ela se passa, tudo que tá acontecendo no mundo, sabe, como as coisas ali vão influenciando os personagens, e eu fiquei totalmente maravilhada. Que livro incrível! E eu tô me preparando então pra ler o último, e eu não sei o que eu vou fazer depois, porque sério, eu acho que a Helena Ferrante, ela tá se consagrando uma das minhas autoras favoritas. Queen! Por escrever algo tão simplista que ao mesmo tempo é tão impactante. Principalmente se você é mulher, tá? Eu acho que bate de uma forma diferente, porque conversa muito com a gente de uma maneira muito específica. Eu adorei, foi 5 estrelas, foi incrível. Recomendo, se você ainda não leu a tetralogia napolitana, leia.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se vocês quiserem continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você realizou nesse começo de ano. E por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.